Não é no teu nariz, né? Não, aqui é o sinal da bruxa. Já viu aquele sinal que a bruxa tem na ponta do nariz? É o Eu já. mesminho. O homem tá bruxo, bruxo, bruxo. Isso aqui era um cravo que virou sinal. Aqui, ó, tem outro. Era um cravo, aí virou sinal. E esses dois pontinhos que eu tenho aqui foi um azunhado de um gato, e aí também virou sinal. Tudo que acontece comigo vira sinal. Aqui entre a minha sobrancelha, ó, eu tenho essa marca aqui, ó. Parece que eu tô com raiva direto, ó. Não sei como é que tira isso. Vou dar a última chamada aqui para a gente poder iniciar. Isso, o Pablo falou. O Pablo Hum. falou que para tirar essa mancha aí do meio da sobrancelha só nascendo de novo. É, não, mas tem um bichinho aí, uma injeção que o cara dá que preenche, Botox, né? Só que é muito feito, é doido, né? Não sei Enfim, se já assistiu aquele que é Eu, a Patroa e as Crianças, mano. A mulher ah, aplica, eu acho que é botox na boca, fica parecendo que não foi uma ferroada. pois é, o medo é esse. E é caro só o cão. Então vamos lá, né, gente? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Aquele mesmo esquema. Ei, Caso só algum chegou nota colega. boa? Hã? Teve muita nota boa? Macho teve. Eu não lancei ainda as notas de vocês porque o sistema, para mim aqui, ele não abriu a semana toda, o professor online. Eu acordei 5 horas da manhã hoje para tentar preencher e aí eu consegui. Aí eu fiz a frequência, fiz os registros e agora meio-dia, se estiver funcionando, eu lanço as notas de vocês. É muito provável que na parte da Gostei. tarde já esteja aí lançadas as notas, tá Beleza, bom? beleza. Então, pessoal, nessa aula da manhã, eu quis aproveitar, né? Porque na semana que vem é feriado, como eu falei, dia 19, dia de São José, e na semana seguinte, no dia 1 e no dia 2, né? Também é feriado. Então a gente vai ter aí um prejuízo, entre aspas, de 2 aulas que a gente não vai ter. Então, todo o tempo que a gente puder aproveitar é bem-vindo, né? Então, a gente vai ter aula hoje e vai ter aula somente no dia 26. E a gente tem que aproveitar o máximo possível. Lembrando que essas aulas do turno da manhã são dedicadas a uma espécie de revisão do conteúdo, como o próprio nome já diz, aperfeiçoamento de estudo, e as aulas da tarde são aulas que a gente segue o nosso conteúdo normal, ok? Inclusive, na parte da tarde, eu tenho uma proposta para fazer para alguns de vocês, caso vocês queiram se livrar da prova global, ok? Mas a gente conversa melhor sobre isso à tarde. Então, vamos corrigir aqui a nossa provinha parcial. Como vocês puderam constatar, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas a nossa prova parcial, ela foi a prova diagnóstica acrescentada de mais 5 questões, certo? A mesma prova diagnóstica que vocês fizeram, vocês viram aqui, ela esteve presente também na prova parcial, a mesminha, sem tirar nem pôr, com as mesmas palavras. Só que o que é que eu fiz? Eu acrescentei mais 5 questões para virar 10 questões. Então, vocês fizeram 5 questões que vocês já tinham feito e fizeram mais 5 que eu acrescentei, ok? Então, como vocês já fizeram as 5 primeiras, eu vou começar aqui do final e aí depois a gente retorna para elas, só para a gente reativar a memória, né? Porque os conceitos, eles são muito importantes da gente estar lembrando sempre. Então, vamos iniciar aqui da sexta questão.
Ok? Vocês conseguem enxergar aí direitinho? Vou dar uma aumentada aqui. Tá de boa. Sim, dá certo. Pronto, deixa eu ver se tem gente me mandando mensagem aqui. Então, seguinte, sexta questão. Desde a pré-história e o surgimento do homem, os mitos estiveram presentes no imaginário cultural do ser humano. Nesse contexto, podemos afirmar que: letra A, o mito é uma criação humana que nasce do pressuposto de apenas se contar histórias. B, o mito teria uma função apenas que festiva na pré-história. C, no processo de criação dos mitos, existia uma necessidade de se compreender os fenômenos naturais. E letra D, o mito nunca se enquadrou como uma verdade aceita em nenhum tempo histórico. E aí, vocês marcaram o quê? A, B, C ou D? É a C, baby. Como assim? Ó? Fácil. Isso aí é a C. Porque Algum representante? Vai. eles sempre queriam justificar os fenômenos naturais. Eles sempre tentavam compreender de um jeito. Eles diziam, era o deus do trovão que soltava os trovões. É isso aí, entendeu? Exatamente. Também marquei a Fábio. C. Exatamente. Essa palavra mito, pessoal, ela é muito mal utilizada na contemporaneidade, certo? Essa palavra, hoje, ela é muito associada a algo falso, a algo mentiroso. Inclusive, é utilizado como sinônimo de algo mentiroso. Inclusive, acho que foi algo que eu falei para vocês na aula, né? Que existia um quadro no Gugu, no finado Gugu, né? Que era assim, verdade ou mito? E aí ele ia tentar provar se aquele determinado fato, se ele era verdadeiro ou falso. Então a palavra mito, ela é muito utilizada como sinônimo de falsidade. Só que a mitologia, ela não tem nada de falsidade e também não tem nada de verdadeira, né? A mitologia, a Maria Rafael, o Gugu morreu, ela estava com uns 3 anos, mano. A mitologia, ela era uma forma de vida, uma crença, uma religião, certo? Então, não dá para você sair por aí acusando as pessoas de que as crenças delas são falsas, porque a crença é uma questão de fé. E como o Pablo falou, os mitos, eles não eram apenas historinhas que eram passadas de geração para geração. Os mitos na Grécia tinham uma função educativa. Educativa. As crianças e os jovens eram educados por meio daquelas poesias. Poesias que traziam histórias de deuses, poesias que traziam histórias dos heróis, poesias que traziam história dos monstros. E sempre existia uma moral, sempre existia um ensinamento por trás de cada mito, seja para falar a respeito dos sentimentos, seja para explicar um fenômeno da natureza, seja para justificar algum acontecimento, mas os mitos eles tinham essa função, explicar, educar as pessoas. Então, nesse sentido, a resposta da sexta é a letra C de casa. No processo de criação dos mitos, existia uma necessidade de se compreender os fenômenos naturais. Fácil, né? Sétima questão. Alguém pode ler, pessoal? Questão de vestibular, hein? Paciência aí. Mais alguém? Tu quer que leia, Santiago? Uhum. Beleza, eu leio. Rocha. É da UEL, né? Adaptada. Zeus ocupa o trono do universo. Eu ia ler, mas eu tava engolindo um pão. Tu lê a próxima, Camila. Deixa que a Camila lê, mano. Peraí, vai lá. Camila. Não, lê essa aí.
Oh, Tu lê essa, ela lê a próxima. beleza, mano. Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mundo está ordenado. Eita, gaguejei, foi mal. Os deuses disputam entre si. Alguns triunfam. Tudo que havia de ruim no céu foi expulso, ou para a prisão do Tártaro, ou para a terra. Entre os mortais e os homens, o que aconteceu com eles? O que acontece com eles? Quem são eles? O texto acima é parte da narrativa mítica. Considerando que o mito pode ser uma forma de conhecimento, assinala a alternativa correta. Pode ler as alternativas. Beleza. Letra A. A verdade do mito obedece aos critérios científicos da comprovação. Letra B. O conhecimento mítico segue um rigoroso método para estabelecer suas verdades. Letra C. As explicações míticas constroem-se de maneira filosófica, argumentativa e autocrítica. Letra D. O mito busca explicações definitivas acerca do homem e do mundo, e sua verdade dependente de provas. E aí, gente, vocês marcaram o que nessa questão? Essa aí eu fiquei muito confuso, mas eu marquei a D, mas E aí, gente? Você não marcou a B. Vocês Eu marcaram a humildemente B também. não que eu a marquei. D. D de D de dado. dado? Ah, D de dedada, né? Se bem que ficou uma divisãozinha aqui, né? Eu tô vendo agora, ó. Como se tivesse a letra E, né? Mas é a continuação da D. É porque faltou, Pois acho é, que eu levei em faltou, conta. foi muito Marcar texto. essa provas aí. Hã? Como Eu é, acho que eu Camila? marquei provas. Então vamos lá, ó. Alternativa por alternativa. Letra A. A verdade do mito obedece a critérios científicos de comprovação. Não, Critérios científicos quer dizer então que eu preciso provar que Zeus ele manda os raios para que eu acredite que Zeus é o deus dos raios e dos trovões. Eu preciso dessa comprovação? não. Sim ou não? Não, Não, pelo contrário. era uma questão de fé, né? Era uma questão de acreditar. Exatamente. É O tipo método como a gente crê em Deus. Exatamente. Não preciso ver, não preciso provar, né? O método científico, pessoal, é o método da comprovação. Como é o método científico? Você tem ali uma teoria e aí você vai tentar justificar essa teoria por meio de experimentos, por meio de provas. Então, você não tem como provar a existência dos deuses ou de Deus por meio da ciência. Não tem como. É uma questão de fé. Ou você acredita, ou você não acredita. Então, a verdade do mito não obedece critérios científicos. Não obedece. Letra B. O conhecimento mítico segue um rigoroso método para estabelecer suas verdades. Segue um rigoroso método, pessoal? Não, também não. O método que os mitos eles seguem é a crença. Então é assim, eu conto uma história e aí você acredita. Pronto, o método é esse. Assim, Eles só olha, ligam a algum Deus, algo assim, ou alguma história de alguma pessoa e tal. exatamente. A criança pergunta: "Mãe, por que que o sol ele nasce no leste e se põe no oeste?" Aí a mãe vai dizer assim: "Não, é Apolo que puxa o sol. Apolo que puxa." Aí ele todo dia ele faz esse trajeto. Aí se a criança acreditar, pronto, esse é o método. Entendeu? O animal forte, isso é Apolo, né, não? Puxar o sol todo. É. Então perceba, não segue um rigoroso método. O método é simplesmente a crença. Letra C. As explicações míticas constroem-se de maneira filosófica, argumentativa e autocrítica. Sim ou não? Acho que não. Não. Olha a pergunta que eu vou fazer. Qual é a principal diferença
entre mitologia e filosofia? Qual é a principal diferença entre conhecimento mítico e conhecimento filosófico? Eu acho que a mitologia, ela acredita nos mitos, assim, né, em Zeus, Poseidon, e a filosofia, ela vai atrás de respostas, fica duvidando e tal. É E aí, porque. gente? Ah, eu tenho uma resposta boa. Peraí, Santos, deixa eu formular aqui. Porque a. Peraí, mas. A mitologia, ela tem absoluta certeza que são os deuses, esses efeitos naturais são os deuses que estão fazendo. Eles creem muito forte nisso, eles têm certeza. Já a filosofia, ela já se duvida a todo momento sobre como isso acontece, como a ordem natural funciona. É assim, né? Eu estou falando um monte de abrobrinha. É isso aí mesmo, viu? Vocês combinaram hoje. Tem alguém da aquicultura não para falar? Já tivemos um da agropecuária, da agroindústria. Alguém da aquicultura gostaria de complementar a fala dos meninos? Mais alguém? Não briguem, um de cada vez? Não? Então é exatamente isso, pessoal. O conhecimento mitológico, ele se forma através de crenças, que são certezas. Crenças são certezas. Então a mitologia, ela se forma a partir da certeza da existência dos deuses, a partir da certeza da existência dos heróis, monstros e todas as entidades presentes na mitologia. E a mitologia, ela se constrói tendo como base esses dogmas, esses paradigmas. A filosofia, não. A filosofia, ela tem a sua marca fundamental na dúvida. A filosofia se inicia a partir do questionamento radical a respeito, principalmente das crenças desenvolvidas durante o período mitológico. A gente vai ver, a partir da próxima aula, nessas aulas do turno da manhã, a gente vai relembrar, vai rever os primeiros filósofos, os filósofos pré-socráticos. E aí a gente vai ter a oportunidade de relembrar que esses filósofos pré-socráticos, eles apareceram justamente porque as pessoas não aguentavam mais as explicações dadas pelos mitos. As pessoas, elas consideravam essas explicações insuficientes. E aí alguns homens começaram a duvidar dessas explicações e começaram a observar a natureza para, através do pensamento, tentar compreender o funcionamento da natureza. Né? Então, a filosofia, ela nasce da dúvida e nasce da necessidade de se explicar de maneira racional os acontecimentos. Então, as explicações míticas não se constroem de maneira filosófica. Por quê? Porque mito e filosofia são duas coisas diferentes, ok? Agora, pessoal, uma observação. Platão, vocês devem lembrar, né, grande filósofo do período clássico, Platão, ele escreveu mitos filosóficos. A gente estudou alguns, o mito do anel de Giges, o mito da caverna, o mito de né? Agora, esses mitos que Platão escreveu não eram mitos pertencentes à mitologia grega. Né? Platão, ele deu um novo significado. Os mitos que ele escreveu tinham um outro enredo, uma outra estrutura, certo? Então a gente não pode confundir os mitos de Platão, que eram filosóficos, a gente não pode confundir eles com os mitos da mitologia propriamente dita, ok? Então, resposta correta, ó, letra D. O mito busca explicações definitivas acerca do homem e do mundo, e sua verdade independe de provas. Ou seja, quando eu explico algo por meio da mitologia, eu não deixo brecha
a explicação é aquela e acabou, certo? E eu não preciso provar. Por isso que a linguagem mitológica é uma linguagem tão fácil, ok? Cadê a Camila? Ainda está aí ou ela saiu? Na minha mente ela saiu. Leia com atenção o texto abaixo para responder as questões 8, 9 e 10, em conformidade com o pensamento kantiano. Então, a gente tem que ler o texto para poder responder às questões que se seguem. Alguém pode ler? Se a Camila estiver aí, ela pode ler, mas eu acho que ela saiu. Alguém poderia ler, gente? Mais alguém? Não briguem. O menino, a pedido de sua mãe, foi de manhã à padaria para comprar pães de queijo. Como estivesse em dificuldades financeiras, o comerciante cobrou-lhe 30 centavos a mais pela mercadoria, considerando que este dinheiro, por certo, não faria falta a uma criança da aparência tão saudável. No início da noite, o pai do menino voltou à padaria para comprar leite e equivocou-se ao pagar o comerciante, dando-lhe 50 centavos a mais. O comerciante, no entanto, prontamente restituiu ao freguês os 50 centavos a mais, considerando que o pai do menino era fiscal da prefeitura e que, em qualquer caso, seria conveniente manter boas relações com as autorias locais. Show de bola. Então vejamos a seguinte situação. O menino ele foi na padaria comprar pão de queijo, certo? O menino assim, mais ou menos a aparência do Zé Ayrton, do Terceira Cultura. Tem cara de rico, né? Não é não, Zé Ayrton? Então... Aí dentro. O que é que... Tem, mas tu tem cara de rico. Pô. Então o que é que o padeiro fez? Ó? Ele pensou, rapaz, esse menino aí tem cara de rico. Eu vou cobrar 30 centavos a mais pelo pão de queijo. E aí cobrou, certo? Cobrou. Só que no início da noite, né, isso foi de manhã. No início da noite, o pai do Zé Ayrton, aqui no exemplo, né, ele foi lá na padaria para comprar leite. E deu 50 centavos a mais para o padeiro. Só que o que é que aconteceu? O comerciante, o padeiro, ele alertou. Assim, olha, seu menino, o senhor deu aqui 50 centavos a mais. Né? 50 centavos a mais. Só que ele não devolveu o dinheiro porque ele considerava essa atitude correta. Ele devolveu o dinheiro porque o homem era fiscal da prefeitura. Ou seja, fazendo isso, ele poderia ter algum tipo de benefício com aquela atitude. Entende? Então, essa é a situação. O que a questão pede? Questão 8, fala o seguinte. Por que a primeira atitude do comerciante em relação ao menino é contrária ao dever e imoral? Qual foi a atitude? Ele cobrou 30 centavos a mais. Por que essa primeira atitude é contrária ao dever e imoral? Letra A, porque o menino era rico. Letra B, porque o menino era pobre. Letra C, por causa da motivação interesseira do comerciante. E letra D, por causa da desatenção dos comerciantes. Vocês marcaram Eu acho que é a C. É a mais óbvia que tem, o Santiago, porque não faz sentido porque o menino é rico ou o menino é pobre, não faz diferença. Não se pode cobrar 30 centavos a mais por um pão de queijo. Mas o comerciante estava precisando, mano. Ah, não, mesmo assim ainda tem que cobrar o preço original, macho. Não pode ficar cobrando a mais, não.
É isso. E aí, Zé? O cara te cobrou 30 centavos a mais, mano. O que é que tu acha? Período de pandemia, as vendas tão difíceis. 30 Ei, centavos, se o que é 30 Santiago centavos? montar um Ah. comércio, prestar atenção, quem foi comprar lá, escutaram aí, né? Se ele tivesse colocado na plaquinha assim, reajuste de preço do pão de queijo, já subindo para mais de 30 centavos, aí sim dava. Vocês estão certíssimos, gente, viu? Resposta correta aqui, ó. Por causa da motivação interesseira do comerciante. E Como olha, vocês falaram. ele só devolveu o dinheiro do pai do Ayrton, né, por exemplo, por causa que o cara é fiscal, mas se ele não fosse fiscal, se ele fosse, sei lá, um professor, uma coisa assim, dando Só exemplo. pela Fosse um posição social professor de dele. filosofia, né? Se fosse, Fosse um se fosse professor o de filosofia. Santiago comprando leite de noite, ele não ia cobrar mais os 50 centavos. Vamos lá. Nona questão. Agora, a atitude do comerciante com o pai. Vamos analisar. Ó. Por que a segunda atitude do comerciante em relação ao pai do menino é conforme ao dever, ou seja, é uma atitude correta, mas mesmo assim imoral? Perceba como a situação é complexa. O comerciante ele fez o que era certo. Ele devolveu o dinheiro. Isso aí ninguém pode questionar, certo? Então a atitude dele foi conforme ao dever. Mas a atitude dele, segundo o Kant, foi uma atitude imoral. Por quê? Letra A. Porque a ação levou em consideração o status da profissão do pai. B. Porque a ação levou em consideração a intenção do pai. C. Porque a ação levou em consideração a simpatia do pai. E letra D. Porque a ação levou em consideração a aparência do pai. Então, por que a ação do comerciante em relação ao pai é conforme ao dever, mas é imoral? Porque a letra A. Pela letra A. Até no texto ele fala que ele. Pode Até falar. no texto ele fala que ele cobrou. Deu os 50 centavos porque o pai dele era um fiscal e ele não queria ficar mal visto pela, pela lei de lá, assim. Exatamente. Como vocês frisaram muito bem, se fosse outra pessoa, se fosse uma pessoa que ele percebesse que ele não ia conseguir nenhum tipo de benefício a partir daquela atitude, provavelmente ele não devolveria. Provavelmente ele faria igual ele fez com o garoto, O que não cobraria a podia mais. lhe prejudicar, né? Exatamente. Então, perceba que a atitude do comerciante foi correta. A atitude do comerciante foi correta. O que foi incorreta foi a motivação. O que motivou o comerciante a agir corretamente é que não estava que não estava correta. Parece meio doido assim, mas é exatamente isso. A atitude dele foi correta. A motivação, não. É a mesma coisa de eu passar na rua e ajudar um mendigo. O mendigo está pedindo dinheiro, ou então está pedindo comida, e aí eu vou lá e dou. Só que o que é que eu faço? Eu tiro uma foto e espalho, só para fazer a aparência de bom moço. Entende? Então, perceba que a comida que eu estou dando para o mendigo vai alimentar ele do mesmo jeito. Só que a minha atitude ela é imoral. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo somente para me promover. Eu não estou fazendo aquilo de livre e bom grado. Eu estou esperando uma recompensa em troca. Então, nesse sentido, a resposta correta aqui é a letra A, porque levou em consideração o status da profissão do pai. 10ª questão. Deixa eu ler aqui com mais calma, Rafael. Aqui na minha rua tinha um cara que vendia sorvete a 50 centavos. De tarde subiu para 75 centavos. De noite, R$1. E no final da noite, 2 contos. Moral da história, perdeu o cliente fiel.
Pois é, paia, viu, mano? Paia demais. 10ª questão. De acordo com o pensamento de Kant, ó, a Micaela está pedindo a frequência aí, alguém puder mandar? De acordo com o pensamento de Kant, assinale para o caso 1, relativo ao menino, e para o caso 2, relativo ao pai do menino, uma regra que o comerciante poderia ter seguido para agir moralmente nos dois casos. Então, isso aqui, pessoal, é o imperativo categórico do Kant. Não sei se vocês lembram. O que é o imperativo categórico? É uma lei hipotética que a gente cria na nossa mente para que a gente possa agir bem em todas as situações. Como é que isso funciona? Antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma escolha, eu devo transformar essa decisão ou essa escolha numa lei que vai ser praticada por mim e por todos ao mesmo tempo. E aí é o seguinte, se essa lei tem um resultado positivo, significa que eu devo fazer. Se essa lei tem um resultado negativo, significa que eu não devo fazer. Ok? Então, aqui a questão está pedindo o seguinte, qual regra que o comerciante poderia seguir, poderia criar para agir bem, para agir moralmente nos dois casos? Tanto no caso do menino, como no caso do pai do menino. Vocês marcaram o que aí? Letra A. Devemos agir honestamente em qualquer situação. Vocês acham que isso aqui, essa lei, essa regra, ela tem resultados positivos? Sim. Tem sim. Vamos analisar as outras. Ó, a letra B. Devemos agir honestamente, dependendo de nossas necessidades. Essa lei, ela tem efeitos negativos também? Pontos negativos e positivos. Eu acho que independente de nossas necessidades. Por que que agir honestamente, dependendo da nossa necessidade, pode trazer algum ponto negativo? Que ponto negativo seria esse? Vocês conseguem imaginar? Tipo, como você falou, que o comerciante podia estar cobrando uns 30 centavos a mais porque ele estava necessitando. Mas foi algo errado. Eu vejo assim. Exatamente. Não é. Ah, pode falar, Alan, pode falar. Não, deixa quieto. Não é porque eu tenho necessidade de algo que eu preciso, de acordo com o Kant, agir de maneira desonesta. Roubar, matar, trair, entende? Nós temos uma essência e essa essência deve ser mantida diante das mais diversas situações. Ok? Letra C. Agir honestamente quando nos sentimos bem. Às vezes, pessoal, vai ser difícil falar a verdade, mas para o Kant a verdade ela deve sempre ser dita. Letra D. Devemos agir honestamente em ações relativas. Também não. Então, resposta correta, letra A. Se o comerciante tivesse seguido essa regra, essa lei, ele teria agido bem nas duas situações. Então, resposta correta, letra A. As respostas da primeira até a quinta questão, vocês encontram lá no meu canal do YouTube, no vídeo que eu mandei para vocês há 2 semanas atrás, certo? Na correção da avaliação diagnóstica dos terceiros anos, tá certo? Mais tarde eu vou estar disponibilizando para vocês o link dessa aula aqui que a gente acabou de participar.